Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes, como você sabe, a cara e a voz desse canal, e hoje trouxe mais um tema atual para conversarmos. Vamos falar mais uma vez sobre a presença das IAs na nossa rotina de trabalho e abordar especificamente a ideia de que sim, a IA facilita suas atividades, as suas entregas, o seu trabalho como um todo, mas para que isso seja possível é requerido algo de você. Você precisa saber pedir. Para início de conversa, precisamos deixar claro uma coisa decisiva. Qualquer inteligência artificial é uma ferramenta. Assim como um martelo, uma chave de roda, uma pá ou um alicate, a IA é uma ferramenta de trabalho. E como qualquer ferramenta, ela é sempre usada por alguém e precisa ser usada da forma adequada, tanto para cumprir com o seu propósito, quanto para entregar para nós um bom resultado, um resultado positivo. Assim como, por exemplo, o martelo convencional depende do carpinteiro para fixar um prego, a IA também depende de quem a está operando para que ela possa então cumprir o seu propósito e entregar um bom resultado. E assim como há um jeito correto de se manusear o martelo, a IA também tem uma forma adequada de ser operada para cumprir o seu propósito e para entregar um bom resultado. Se nós usarmos as nossas ferramentas de maneira adequada, nós podemos, dentre outras questões, tornar o nosso trabalho mais eficiente e obter melhores resultados. A mesma lógica se aplica quando falamos de IA. Usando a IA de maneira adequada, o trabalho se torna mais eficiente e conseguimos obter melhores resultados utilizando a ferramenta. E aí vem a grande pergunta: como operar bem uma IA? Como a gente manuseia corretamente uma IA? Antes de tudo, vamos deixar claro que vamos falar aqui de IA considerando uma IA generativa, como por exemplo o ChatGPT, Gemini, enfim. Como usar bem uma IA desse tipo para que ela facilite o nosso trabalho? Bom, responder isso não é tão complicado assim, afinal só precisamos de 2 pontos para responder essa pergunta. O primeiro deles é o seguinte: entenda o que a IA não pode fazer. Podemos pensar, até por conta do que a ficção mostra, que a IA pode tudo, que ela responde tudo, que ela entende tudo, resolve tudo, se antecipa a tudo, mas a realidade é bem diferente. Há limitações no tocante ao que a IA pode, e a principal delas é bem simples. A IA funciona de acordo com como a conduzimos. Ela nos responde, nos entende, resolve o que pedimos, mas sempre de acordo com a nossa condução, de acordo com as orientações que fazemos para ela. Neste sentido, podemos dizer que a IA não vai conseguir captar o que você quer por telepatia, então se você quer algo dela, peça o que você quer a ela. Ela também não vai conseguir adivinhar o que você está pensando, então se você quer algo de alguma forma específica, você vai precisar especificar. E da mesma forma, nesse mesmo sentido, ela não conseguirá interpretar as suas intenções escondidas por trás de frases vagas e não vai conseguir decidir por você o que é melhor sem que você diga o que quer alcançar. Até o momento que eu estou postando esse vídeo, nada disso ainda é possível, então que fique claro que existem esses limites e para você operar bem uma IA generativa, você precisa lidar com isso. Pode até soar engraçado e meio bobo tudo o que foi trazido nesse primeiro ponto, talvez por essas questões serem muito óbvias mesmo, mas acredite em mim, o óbvio precisa ser dito. Se alguma pessoa, por acaso, tentar operar uma IA sem esse conhecimento básico, sem esse conhecimento óbvio, a pessoa pode muito bem acabar se iludindo esperando receber algo que a IA não pode oferecer, que a IA não pode entregar. Compreendido esse primeiro ponto, vamos então ao segundo, que é a necessidade de aprender a formular pedidos. Pois é, além de entender essa coisa óbvia, que é o que a IA não pode fazer, o que ela não pode entregar, a gente precisa também, para operar bem uma IA, aprender a fazer os nossos pedidos. Como já foi colocado, a IA não lê mentes e nem tampouco adivinha o que queremos por conta própria. Se nós queremos algo da IA, precisamos dizer a ela o que pensamos e o que queremos. Afinal, a IA trabalha basicamente com base nas informações que entregamos a ela. Apesar de repetitivo, é importante ressaltar isso porque se fizermos um pedido solto, vago, mal formulado, a resposta que receberemos vai seguir basicamente essa mesma linha. Ela vai ser solta, vaga, mal formulada, genérica, enfim. Não adianta esperar uma resposta extraordinária e alinhada com tudo o que você quer, tudo o que você deseja, se tudo o que você deseja, tudo o que você quer está dentro da sua cabeça, não foi transmitido para a IA. Agora, se estruturarmos bem a solicitação, aí sim a IA mostra todo o potencial que ela tem. Quando explicamos o que precisamos, quando damos as informações certas, a IA mostra o quanto ela pode ser útil, o quanto ela pode nos ajudar e facilitar o nosso trabalho.
Agora vem mais um ponto importante, mais um ponto decisivo. Se para extrair um bom resultado da IA, se para ter um bom resultado com aquilo que eu peço da IA, eu preciso fazer um bom pedido, ou seja, tem uma maneira certa de fazer o pedido, o que na prática esse pedido precisa ter? Como é que ele é feito? Quais são as características desse pedido? Basicamente, você vai precisar se atentar a 3 pontos básicos. O primeiro deles é a clareza, ou seja, o seu pedido precisa ser claro, e isso parte da compreensão de que a IA só entende aquilo que você comunica de forma explícita. Ela não interpreta nas entrelinhas, não preenche lacunas com base em suposições e não adivinha o que você queria dizer, o que você queria dizer. Ela trabalha com o que você efetivamente forneceu a ela, com o que você efetivamente disse a ela. Para esse ponto, a dica que eu deixo é: seja específico sobre o assunto, sobre o formato, sobre o objetivo, sobre o público-alvo, enfim, sobre o que você quer receber da IA. O segundo ponto, ou a segunda característica de um bom pedido, é a completude, ou seja, o seu pedido precisa ser completo. A respeito disso, o que eu posso deixar é: entregue todas as peças do quebra-cabeça. Não cometa o erro de formular o seu pedido pensando somente no assunto, esquecendo de incluir todas as variáveis que definem a entrega. O que é que você quer? Você quer um texto? Você quer uma lista? Uma análise? Qual o tipo de linguagem? Qual o tamanho? Qual o objetivo? Ser completo é ir nesse sentido, o sentido de incluir todas as variáveis e tantas quantas houverem para que o seu pedido possa então bater com aquilo que você idealizou. Se você tiver em mente que, para entregar algo bom, a IA precisa de insumos, precisa de direção, você tem aí um dos conhecimentos mais essenciais para você conseguir operar uma IA generativa bem. Aí chegamos ao terceiro ponto, que é a intenção. Um ponto que pode ser muito facilmente negligenciado, mas que também é muito importante, é decisivo para que a entrega da IA seja alinhada com aquilo que você idealizou. Diga à IA qual é a sua intenção, que é o porquê por trás do seu pedido, o que você quer gerar com aquilo que você pediu a ela. Você quer ensinar, você quer provocar reflexão, você quer inspirar, você quer convencer, quer que a pessoa tome uma decisão, isso precisa estar claro no seu pedido também. Com base nisso, com base nessa informação clara, a IA sim poderá estruturar o que você pediu de acordo com o foco que foi comunicado. Então, por tudo que já foi dito, eu acredito que já tenha ficado claro que existe pedido adequado e existe também o pedido inadequado, que pode ser resumido ao pedido genérico. Aquele pedido que não tem clareza, é incompleto e não tem uma intenção muito bem definida. Pedidos como: escreve um post sobre comunicação na liderança, me dá um roteiro sobre inteligência emocional, faz um texto sobre motivação no trabalho. Todos esses pedidos são aqueles típicos pedidos genéricos. O que a inteligência artificial entregará nesses casos, como já foi dito e ressaltado várias vezes, será algo inadequado, algo no mesmo sentido do que foi pedido, né? Algo genérico, que na grande maioria dos casos não vai atender à necessidade da pessoa. Agora, pedidos como: escreva um post para o LinkedIn que mostre aos líderes como uma comunicação ruim mina o engajamento da equipe, sendo que é um texto de até 600 caracteres, com a linguagem formal, mas sem exagerar em termos técnicos, com o tom que deve ser direto e levemente crítico, mas sem ser agressivo, com o objetivo de provocar reflexão e gerar identificação. Aí sim temos um pedido que pode ser chamado de adequado. Esse pedido traz o que a pessoa quer, para quem ela vai direcionar o conteúdo, o tamanho ou a extensão do conteúdo, o tipo de linguagem, o tom que será utilizado e a intenção do conteúdo ou o para que ele será usado. Com tudo isso, o resultado tende a ser muito bem alinhado com o que a pessoa idealizou. Essa é a forma adequada de operar uma IA, principalmente uma IA generativa. É fazendo pedidos dessa forma que a ferramenta cumpre a sua função com excelência e pode sim facilitar o nosso trabalho, a nossa vida, ok? Para finalizar então, falamos muito sobre utilizar a ferramenta de forma adequada ao longo desse vídeo, e isso traz para a discussão um outro ponto-chave, o ponto de que o usuário é protagonista total na cena. Ele é decisivo para que a IA possa servir como um instrumento que facilitará a vida dele ou não. Dependendo da ação do indivíduo, do usuário, a IA pode ou não facilitar a vida, facilitar o trabalho.
Podemos fazer uma analogia com o caso do carpinteiro que usamos lá no exemplo desde o início do vídeo. Assim como existem bons profissionais carpinteiros e péssimos carpinteiros, existem pessoas que utilizam as IAs com excelência e péssimos usuários de IAs. O que vai ser determinante nessa separação entre bons usuários de IA e péssimos usuários de IA são as habilidades de quem usa. Eu destaco duas habilidades que são fundamentais para o indivíduo ser um bom usuário de IA e conseguir extrair bons resultados da ferramenta. A primeira delas é a clareza de pensamento, que é basicamente a habilidade de refletir antes de pedir. Aí isso vai incluir ser capaz de organizar mentalmente a sua demanda, entender a finalidade do que está solicitando e definir tudo com nitidez. É essa clareza de pensamento que evita o desperdício de tempo, reduz o retrabalho e aumenta significativamente a qualidade da resposta gerada. Uma pessoa que não tem clareza de pensamento, que ela não sabe separar na cabeça dela ali claramente o que ela quer, o que ela precisa, é uma pessoa que não vai saber transmitir isso para a IA e, consequentemente, não vai receber um resultado positivo da ferramenta. A segunda habilidade que eu trago é a boa comunicação, que envolve ser capaz de transformar o pensamento em palavras de maneira objetiva, bem estruturada e também contextualizada. Quanto mais clara e completa for a comunicação com a ferramenta, com a IA, muito mais alinhada será a entrega dela com aquilo que a pessoa idealizou. E aí, para isso, para essa boa comunicação ocorrer, é preciso incluir as palavras certas, incluir ideias organizadas, de forma lógica, com o contexto, enfim. Aquilo que a pessoa quer precisa estar muito bem descrito, muito bem estruturado. Em suma, quando a gente fala de habilidades do usuário para operar bem uma IA, uma inteligência artificial generativa, usar esse tipo de ferramenta exige que a pessoa pense melhor e também que ela se comunique melhor. São essas habilidades básicas que possibilitarão a pessoa ser um bom usuário de IA, alguém que consegue operar com excelência a ferramenta para extrair dela boas respostas, bons resultados, boas entregas, entregas principalmente alinhadas com aquilo que a pessoa quer, com o que ela precisa, ok? Então é isso, com esses pontos eu finalizo aqui a discussão de hoje. Peço que, se você gostou do conteúdo, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, isso ajuda muito questões da qualidade. Comenta aí abaixo também se você tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, pegar as ideias que foram trazidas para cá hoje. E não se esquece também de se inscrever, de ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que for trazido para cá e vai receber em primeira mão a notificação de que saiu conteúdo novo, ok? Então, dados os recados, eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até lá, muito sucesso aí no seu dia a dia, principalmente com as suas práticas utilizando inteligência artificial.